Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre orientação jurisprudencial, isso aí, as famosas OJs. E hoje, pessoal, a OJ que eu vou conversar com vocês é a OJ 191 do TST, que fala de contrato de empreitada, subempreitada, responsabilidade solidária ou não. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que você sempre receba esse conteúdo ligado a direito do trabalho e processo do trabalho. Se inscreva no canal para você sempre receber esse conteúdo. Se você já gostou desse tema da OJ 191, que fala de empreitada e subempreitada e a sua responsabilidade, a existência ou não de responsabilidade do empreiteiro e do dono da obra, já dá aquele like, já dá um gostei, porque isso com certeza irá ajudar muito o nosso canal. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo para ajudar os seus colegas, as pessoas que se interessam sobre esse assunto. É um tema que pode cair na prova do TRT, porque é um tema muito comum. Pessoal, eu sempre digo para vocês aqui que eu gosto de colocar aqui nas nossas aulas o conteúdo que cai. E nas últimas provas de concurso de TRT, pessoal, eles têm voltado muito para esse tipo de conteúdo, aquele conteúdo do dia a dia da atuação trabalhista do advogado, da advogada e, consequentemente, do servidor público que está atuando. Ele precisa conhecer esse conteúdo porque ele está ali para servir ao cidadão, ajudando, colaborando com a Justiça do Trabalho, colaborando com o magistrado. E esse tema, ele é muito importante, porque, pessoal, ele fala ali da responsabilidade solidária, fala da responsabilidade subsidiária do dono da obra, do real dono da obra, no caso de empreitada e subempreitada, pessoal. Isso você precisa conhecer. Essa OJ, pessoal, para quem já milita na área trabalhista, para quem já está estudando para a prova da OAB, com certeza sabe que essa OJ é uma OJ bem batida. Sempre caiu, desde a época, mais de 10 anos. Eu já tenho a minha OAB mais ou menos há uns 15 anos e olha só, já atuo na área trabalhista durante esse período e essa OJ 191 cai desde aquela época e continua caindo na prova do OAB. E, logicamente, é um conteúdo, é um tema para cair em prova de TRT. Já vi, sim, prova de TRT, pessoal. Não se surpreenda que esse tipo de OJ caia até em prova da magistratura. Às vezes você pensa que a prova da magistratura serão cobrados temas muito extraordinários, um ou outro até é, mas no básico, pessoal, as provas de magistratura, elas são feitas com assuntos do dia a dia. É lógico que às vezes a pergunta é feita de forma diferente, é inserida em outro contexto, mas por quê? Porque o magistrado trabalhista, ele precisa conhecer isso. Não adianta fazer questões absurdas se ele não conhece o básico. E é lógico que vai se inserindo ali, misturando no contexto questões mais complexas, questões mais básicas, questões mais simples. Mas é isso que cai no dia a dia de uma magistratura, porque é o dia a dia da Justiça do Trabalho. Essa OJ, o que ela fala, pessoal? Tem dois pontos aqui muito importantes que você precisa conhecer. Primeiro, você precisa conhecer do contrato de empreitada, previsto no artigo
455 da CLT e também ter aquele conhecimento do que é responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Primeiro, pessoal, quando nós falamos de contrato de empreitada, o que é aquele contrato de empreitada? Onde o contratante, que é o dono da obra, contrata um empreiteiro principal para realizar uma atividade. Só que muitas vezes esse empreiteiro, ou para alguns, empreiteiro principal, ele necessita contratar uma outra pessoa para fazer aquela atividade. Essa é a figura do subempreiteiro. Se você prestar atenção, pessoal, só nessa conversa aqui, nós falamos de 3 pessoas: dono da obra, empreiteiro principal e subempreiteiro. A linha de raciocínio é simples. A primeira relação é do dono da obra com o empreiteiro principal. E temos uma segunda relação do empreiteiro principal para o subempreiteiro. Ó, tá até difícil aqui, ó. Dono da obra, relação com o empreiteiro principal. E a segunda relação é do empreiteiro principal para o subempreiteiro. Até aí, tudo bem. Agora eu te pergunto, será que o subempreiteiro vai ter relação com o dono da obra? É isso que nós estamos aqui tentando descobrir. Por quê, pessoal? A princípio, não. Porque quem contratou o subempreiteiro foi o empreiteiro principal. Nos parece aqui que tem 2 relações jurídicas distintas, ou 2 contratos distintos. Mas se tudo fosse tão simples assim, se fosse tão fácil assim, nós não estaríamos aqui. Essa é a regra. Mas como você bem sabe, toda regra tem as suas exceções. Então, você já tem a certeza de que você vai lá no artigo 455 para estudar empreitada e subempreitada e suas características previstas ali na CLT. Só que olha só, imagina a seguinte situação. Informei para vocês que tem um segundo contrato ali, uma segunda relação. Relação entre o empreiteiro principal e o subempreiteiro. E se por acaso esse empreiteiro principal negociou com esse subempreiteiro uma relação de trabalho durante determinados dias, determinadas horas, para receber determinados valores em data X. E nessa data aprazada, não realizou o pagamento para o subempreiteiro. Pior, eu vou piorar essa situação. Depois do término da obra, o empreiteiro ele simplesmente não pagou o subempreiteiro. É aí que está o cerne da questão. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Você está achando muito complexo, você não está entendendo o que é empreiteiro, dono da obra, subempreiteiro. Vou te dar um exemplo básico e simples do dia a dia, porque antes de eu ser advogado, eu sou um cidadão, eu sou um morador de um apartamento, eu sou um morador de uma casa e você também. Você vai fazer a reforma da sua casa, você vai pintar, você vai tirar os azulejos velhos e colocar azulejos novos, da moda, você vai de repente consertar uma infiltração ali e você contrata o pedreiro A, que eu vou chamar de empreiteiro, o empreiteiro principal. E é muito comum, pessoal, que esse empreiteiro, às vezes, ele já está num nível tão alto da sua atividade que ele já recebe muitos
muitas solicitações e algumas vezes ele está trabalhando em dois ou três apartamentos ou casas diferentes. Muitas vezes a gente olha isso de forma negativa e acha que esse cara foi contratado por você e está trabalhando em outras pessoas. E isso às vezes acontece, eu já vi isso acontecer. Isso já aconteceu até comigo também. Só que, por exemplo, eu trabalho com um profissional que ele realiza as obras da minha casa e realiza as obras dos meus clientes, porque eu já confio nele. Ele já chegou num nível de qualidade e responsabilidade profissional que ele fecha um contrato para trabalhar comigo em outras casas e ele não vai deixar a gente na mão. Por quê? Porque ele contrata outras pessoas e ele fica ali assessorando. Um dia durante a semana, 1 ou 2 dias, ele vai estar ali na minha casa durante a semana. 1, 2 ou 3, no mínimo uns 2 ou 3 dias da semana ele vai estar ali na minha casa. Em um outro momento, ele vai assessorar outra casa que contratou ele também. Ou as outras casas, talvez. Tudo depende de quantos que ele está contratado ali. E nessa segunda ou quem sabe terceira casa, ele já contratou mais 3 ou 4 funcionários. Ou seja, na minha casa ele deixou 1 ou 2 ali para fazer atividade. Eu vou simplificar. Na minha casa ele deixou 1, na segunda casa ele deixou um segundo e na terceira casa ele deixou um terceiro. Ou seja, as obras não estão paradas. E ele está intercalando, ele passa alguns dias aqui, de repente daqui a 3 dias ele não vai no meu apartamento porque ele está indo no outro, e por aí vai. Esse pedreiro, esse funcionário de confiança minha, ele é o empreiteiro principal. Eu contratei ele, eu não contratei os outros. Eu contratei ele. E ele contratou outros. Em regra, eu, como dono da obra, não sou responsável por esses outros, que são o pessoal, é o subempreiteiro. Quem é o responsável pelo pagamento desse subempreiteiro? O empreiteiro principal, que é essa pessoa. Então você já conseguiu perceber como é que funciona no dia a dia essa questão de empreiteiro, subempreiteiro? Nada mais é do que aquela obra na sua casa. Agora vamos imaginar uma outra situação, uma situação de um nível maior. É o mesmo raciocínio, só que um nível 5 vezes maior. Você comprou um imóvel na planta. Esse imóvel na planta, ele está depenado, ele ainda está começando a subir o prédio. E vai subindo o prédio. Quem é o dono da obra desse imóvel na planta? É uma construtora, é uma incorporadora. Poderia falar várias empresas famosas aqui. Tegra, Cirela e por aí vai. Essa empresa, incorporadora ou construtora, é a dona da obra. Ela já deve ter os seus funcionários ali, que vão jogar o cimento, vão subir a parede, vão subir o prédio. Só que muitas vezes existem algumas atividades ali muito específicas que não está inserida na atividade desses funcionários dessa incorporadora ou dessa construtora. Vou dar um exemplo. Nesse condomínio que está subindo, eles contratam uma atividade específica para, de repente, colocar ladrilhos na piscina. Os funcionários dessa empresa, eles colocam azulejos no apartamento, mas eles não colocam o ladrilho da piscina. Ou então, eles não contratam a parte de encanamento, eles não fazem a parte do encanamento, por exemplo.
Aí eles têm que contratar outras empresas. Aí, a incorporadora, o que a incorporadora ela faz? Ela contrata essa empresa para realizar essa atividade de especialidade específica. E essa segunda empresa, que já chamo de empreiteira, subcontrata. Por isso que é subempreitada. Ela subcontrata pessoas para realizar aquela atividade. Continuamos seguindo a mesma linha de raciocínio. 3 pessoas: dono da obra, incorporadora ou construtora, empreiteiro principal, aquele que foi contratado para fazer essa atividade específica, e ele contrata uma terceira pessoa. Ainda há 2 relações: do dono da obra para o empreiteiro, e a segunda relação do empreiteiro para o subempreiteiro. Tudo bem, continuamos aqui no artigo 455, mesma linha de raciocínio. E aí? Será que a responsabilidade é a mesma do exemplo anterior? E é aí que nos fala a orientação jurisprudencial 191 do TST. O que ele está nos dizendo aqui nessa OJ? Quando o dono da obra é uma incorporadora ou uma construtora, no caso de inadimplência do empreiteiro principal em face do subempreiteiro, haverá responsabilidade solidária do dono da obra. O TST foi pegar lá o dono da obra lá na frente dessa relação, ou dessa tríplice relação. Porque o que ele está imaginando ali? Vamos imaginar no exemplo anterior. No primeiro exemplo, o dono da obra é uma pessoa física. Ela não está lucrando ali. Ela está fazendo uma obra para si, para a sua casa, para o seu apartamento, para a sua casa de praia, para a sua fazenda, o que quer que seja. É para ela. E ela não está gerando lucro ali. Ela só está resolvendo o problema dela ali. Agora, no caso da construtora e da incorporadora, aquela atividade ali que nós estamos conversando vai gerar lucro para ela. E já que vai gerar lucro para ela, é aquela velha história que a gente sempre conversa na Justiça do Trabalho. Tudo tem o ônus e o bônus. Se você contratou um funcionário, ou contratou, seja ele de forma direta, ou de forma terceirizada, ou se utilizou da mão de obra, ainda que de forma interposta, seja de forma pelo terceirizado ou pelo empreiteiro principal, você se utilizou da mão de obra dele para oferir lucro. Quem ofere lucro, na hora do prejuízo, também vai arcar com prejuízo. É o equilíbrio. Se quando está tudo certo você ganha, quando acontecer alguma coisa errada você também vai perder. Relação de equilíbrio, olha o espelhamento aqui. Então, diferentemente do dono da obra, pessoa física, nós, meros mortais, nós não seremos responsáveis de forma solidária ou subsidiária ou qualquer coisa do tipo, não. Mas, nesse segundo exemplo, quando o dono da obra é uma pessoa jurídica, principalmente, e é aí que bate a tecla da OJ, mais do que pessoa jurídica, incorporadora ou
construtora. É isso que fala a OJ. Haverá sim a responsabilidade solidária. E é sobre isso que fala a orientação jurisprudencial 191, que cai bastante em prova do TRT, cai em prova da OAB. Por quê? Porque é do dia a dia da Justiça do Trabalho. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.